Olá, vamos dar início aqui à nossa apresentação. Vamos tratar de subvenção e assistências governamentais. Eu sou a professora Joana Dark e vou conversar um pouco com vocês sobre esse tema, tá? O CPC 07, que corresponde à NBC TG 07 do Conselho Federal de Contabilidade. Então, na nossa agenda, temos a introdução, algumas definições, reconhecimento e contabilização, isenção e redução tributária, exemplos de contabilização, vamos falar um pouco sobre a subvenção na forma de aplicação da parcela do imposto de renda e a perda de subvenção governamental. Então, o CPC 07, ele trata da subvenção e assistência governamentais, foi aprovado em outubro de 2008 e foi revisado em novembro de 2010. Ele corresponde ao IAS 20 do IASB, e trata da forma de contabilização e reconhecimento de subvenção e assistência governamentais. Esse CPC ele define procedimentos aplicáveis ao registro contábil e à divulgação das subvenções e assistências governamentais recebidas por diversas instituições. Então, a assistência governamental, ela é uma ação de um governo destinado a fornecer benefício econômico específico a uma entidade ou a um grupo de entidades que atendam a critérios estabelecidos no CPC 07. A subvenção governamental, ela é uma assistência, geralmente em forma de contribuição de natureza pecuniária, concedida a uma entidade, normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas a atividades operacionais da entidade, com exceção aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiro e as transações com o governo que não podem ser distinguidas das transações comerciais normais da entidade. Existem subvenções relacionadas a ativos, no caso de terreno ou de máquinas. No caso de terreno, ela tem como condição principal que a entidade construa, né? Normalmente o município quer movimentar o emprego e renda, movimentar aquela região, e aí ela doa um terreno para uma determinada empresa construir a sede da sua empresa e ali empregar pessoas da comunidade e movimentar a economia daquela localidade. Também pode ser feito em forma de aquisição de ativos de longo prazo, como máquinas e equipamentos, né? Normalmente uma indústria que vai se instalar em um determinado município e aí ele faz uma doação para que seja adquirido máquinas e equipamentos, que são ativos de longo prazo. A subvenção ela não deve ser reconhecida até que exista a segurança de que a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas. Normalmente, as subvenções governamentais, elas têm condições, elas pedem uma contrapartida da empresa, então a empresa ela precisa cumprir algumas condições estabelecidas. E também se a subvenção será recebida. Então, esse é o critério que deve ser reconhecida a subvenção. Então, diferente de antes de 2008, né, antes era tratado, a subvenção governamental, ele era acreditado no PL. Era criada uma conta lá de subvenção governamental dentro do PL e os créditos dessas subvenções eram dados no PL. Com o CPC 07, ele traz um reconhecimento diferente, ele traz o reconhecimento direto como receita. Então, ele diz que deve ser reconhecida como receita na DRE ao longo do período e confrontada com a despesa que pretende compensar. Não podendo ser creditada diretamente no PL, como era feito antes. E por quê? Quais são as razões que o CPC traz para não ser contabilizado direto no PL? Ele diz que é porque são valores recebidos de fontes que não são acionistas e deriva do ato de gestão em benefício da entidade. Também a entidade ganha como receita quando está de acordo e cumpre com as regras de subvenção. E é uma extensão da política fiscal e os tributos eles são lançados no resultado. Então, esses são os motivos para que a subvenção seja contabilizada como receita na DRE ao longo do período. A isenção tributária ela é a dispensa legal do pagamento do tributo sob quaisquer formas jurídicas, né? A isenção, a imunidade, etc. E a redução, por sua vez, exclui somente parte do passivo tributário, restando ainda uma parcela do imposto a pagar.
é o que pode ocorrer de haver uma redução na alíquota do ICMS, na redução da alíquota do PIS, do COFINS. São reduções, mas que ainda assim existe uma parcela a pagar. O empréstimo subsidiário é aquele em que o credor renuncia ao recebimento total ou parcial do empréstimo ou dos juros, mediante o cumprimento de determinadas condições. De maneira geral, ele é conhecido direto ou indiretamente pelo governo, ele é concedido. E pode ter ou não intermediação de um banco e sempre estará vinculado a um tributo, né, caracterizando-se pela utilização de taxas de juros visivelmente abaixo do mercado. Isso seria o empréstimo subsidiário. As doações e subvenções recebidas pela entidade, elas deverão transitar no resultado, como nós vimos na transparência anterior, diferente do que se ocorria antes de 2008, toda assistência e subvenção governamental, ela transita direto no resultado, ela é reconhecida como receita ao longo do período. E terão seus registros contábeis determinados em função das condições estabelecidas para reconhecimento dessas doações. Ou seja, se a doação for condicional, o ente governamental, ele criou uma condição para que a empresa desse uma contrapartida para poder receber essa subvenção. E pode ser também uma subvenção incondicional, ou seja, o governo não impôs nenhuma condição para que essa entidade receba essa subvenção governamental. Na prática, o que a gente tem percebido é que a maioria das subvenções, elas são condicionais. Ou seja, se impõe condições como contrapartida para que a empresa faça algo que dê em troca aquilo que está sendo recebido pelo governo. Por exemplo, uma subvenção de terreno. Digamos que em 2015 uma empresa recebe um terreno do governo no valor de 100 mil. Em contrapartida, o governo exige, ele dá uma condição, né? Que a empresa precisa manter 1.000 empregados pelo período de 10 anos. Então, dependendo da condição, é que você vai fazer a contabilização. Então, observe que aqui é um terreno, esse terreno, ele vai ser recebido, em troca, o governo quer que a empresa mantenha 1.000 empregados por um período de 10 anos. Então, essa é a condição. Então, no início, quando é feita a subvenção, no início, na hora da doação do terreno, na hora que a empresa recebe o terreno, o lançamento inicial é débito terreno no imobilizado e crédito subvenção a pagar no passivo não circulante ou no imobilizado, uma conta retificadora dessa de terreno, com o nome de subvenção governamental, no valor de 100 mil. Tá? Normalmente se contabiliza essa subvenção, se deixa ela no passivo como uma obrigação, porque não deixa de ser uma obrigação da empresa, no momento que ela recebe esse terreno como doação do governo, mas que ela tem que dar uma contrapartida por um período de 10 anos. Então, ela passa a ter uma obrigação perante o governo. No final, em 2025, passou-se 10 anos, então a empresa, quando ela realmente ganha o direito sobre o terreno, no caso, né, de ter cumprido e ter mantido 1.000 empregados por 10 anos, é que é reconhecido essa receita. Então, debita-se subvenção a pagar no passivo não circulante, ou caso tenha sido lançado no lançamento inicial uma retificadora do imobilizado, debita-se essa conta e credita-se receita de subvenção governamental na DRE no valor de 100 mil. No caso de máquinas e equipamentos, para esse mesmo exemplo, ele é diferente do terreno. Por quê? Porque o terreno ele não se desgasta com o tempo, ele não se deprecia. Já máquinas e equipamentos, à medida que você vai utilizando, ele vai se desgastando pelo uso do equipamento, das máquinas, e aí tem que ser lançada mensalmente a depreciação daqueles bens. Então, a subvenção de máquinas e equipamentos, né, ele é diferente do terreno exatamente por isso. Então, como ocorre? No momento que se é adquiridas as máquinas e equipamentos com a subvenção governamental, debita-se máquinas e equipamentos e credita subvenção a pagar no passivo não circulante ou aquela conta retificadora no imobilizado, logo abaixo de máquinas e equipamentos, no valor de 100 mil.
No entanto, esses equipamentos, com a medida do uso, eles vão se desgastando e há necessidade da depreciação. Então, mensalmente é lançada a depreciação. Ora, se eu tenho um período de 10 anos para cumprir com a condição do contrato, ou seja, manter 1.000 empregados no período de 10 anos. Então, eu vou calcular a depreciação baseada nesses 10 anos, que é a obrigação que eu tenho com a subvenção governamental. E aí, esse valor de 100 mil dividido por 120, que corresponde a 10 anos, né? 120 meses, corresponde a 10 anos. Mês a mês eu vou débito depreciação acumulada e crédito, débito despesa de depreciação no resultado e crédito depreciação acumulada no valor de R$ 833,33 reais, que corresponde a 1/20, né? Todo mês é feito essa contabilização. Ao mesmo tempo que vai se reconhecendo ao longo desse período a receita de subvenção. Então, eu debito subvenção a pagar ou a conta retificadora do imobilizado e credito subvenção, receita de subvenção governamental na DRE. Então, mensalmente eu vou reconhecendo essa receita de subvenção governamental na DRE. Tá? Isso para máquinas e equipamentos. Observe que para terrenos já a contabilização já é de forma diferente. No caso de uma subvenção incondicional, um exemplo de um terreno, se ele não impôs nenhuma condição, então, no momento do recebimento do terreno, eu já faço o reconhecimento na receita, na DRE. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma obrigação perante o governo, né? Perante essa subvenção que foi recebida. Então, debito o terreno, no momento que eu recebo o terreno, né, o lançamento inicial, debita terreno e credita subvenção governamental no resultado no valor de 100 mil. No caso de subvenção com redução no imposto, como aqui é um exemplo do ICMS, a gente já faz a contabilização diferente. Ou seja, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, que o ICMS é 18%, né, para atrair um determinado segmento específico, o governo propôs uma redução do imposto, tributando a empresa com ICMS de 12%, considerando a venda de mercadoria a prazo, no valor de 100 mil, vamos ver a contabilização como ficaria. Com relação à venda, eu debito cliente ou duplicados a receber e credito receita de venda no valor de 100 mil. O ICMS sobre essa venda, a gente debita ICMS sobre vendas no resultado, e aí a gente vai fazer esse débito no valor total da despesa de ICMS, que é 18%, que é a alíquota interna do Estado. Então, 18 mil. Aí eu credito ICMS a recolher 12 mil, por quê? Porque se ele disse que essa empresa só vai pagar 12%, isso quer dizer que ela vai pagar 12 mil. E essa diferença dos 6%, que é 6 mil, ela é considerada uma receita de subvenção governamental. Então, a gente credita ICMS a recolher 12 mil e receita de subvenção governamental 6 mil. No caso de incentivos fiscais, o governo, a lei 11.638, ela determina que a Assembleia poderá, né, a Assembleia Geral de Acionistas, ela poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido correspondente a doações ou subvenções governamentais para investimento. Nesse exemplo anterior, a parcela de subvenção governamental é de 6 mil. Ou seja, ela vai destinar, vai criar uma conta de reserva no PL e vai destinar esses 6 mil no final, quando apurar o lucro líquido, destinar esses 6 mil para essa conta de reserva. E também poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. Ou seja, a empresa que vai pagar um dividendo obrigatório de 30% do lucro líquido. Quando a gente apura a DRE com relação àquela venda, a gente observa que a empresa teve um lucro líquido de 41.811. No entanto, desses 41.811, 6 mil foi receita de subvenção governamental. Então, o que é que diz quando a Assembleia aprova a 11.638? Que você poderá excluir da base de cálculo do dividendo obrigatório essa parcela recebida de subvenção governamental. Então, o que ocorre? Eu vou pegar o lucro líquido, que é 41.811, vou diminuir dessa receita de subvenção de 6 mil
E aí eu passo a ter uma base de cálculo para dividendos, para distribuição de dividendos, que será de 35.811. Então, 30% de 35.811 vai dar 10.743,30 de dividendos a distribuir. Ora, quando eu concluo a DRE, apuro o resultado, o lucro líquido é 41.811, a gente faz aquele lançamento debitando o ARE e creditando lucros acumulados, né? A gente sabe que a conta de lucros acumulados do PL é uma conta transitória, ela é apenas para receber da DRE o lucro e depois fazer a sua destinação. E aí, nesse caso, ela vai fazer a destinação, que vai criar uma conta de reserva de incentivos fiscais no PL, para destinar essa receita de subvenção governamental. Ou seja, debito lucros acumulados no PL e credita reservas de incentivos fiscais no PL, no valor de 6 mil. E o dividendo, eu debito lucros acumulados e credito dividendos a pagar no passivo circulante ou não circulante, vai depender da intenção da empresa se vai pagar no período dos próximos 12 meses ou posteriormente, e aí é feita essa classificação de dividendos a pagar no valor de 10.743,30. E o restante ele vai distribuir para as contas para a reserva legal, para a reserva estatutária, para a contingência, enfim, para diversas reservas que ele pode destinar a diferença do seu resultado naquele período. Existe também a subvenção na forma de aplicação da parcela do imposto de renda. Então, determinadas entidades sujeitas ao pagamento do imposto de renda, elas podem aplicar parte do imposto de renda devido em fundos de investimentos regionais, criada pelo governo federal, com o objetivo de destinar, de estimular o desenvolvimento de determinadas regiões. Então, essa destinação da parcela do imposto de renda, ela representa uma subvenção governamental para a entidade, pois, em face da opção exercida, o Tesouro Nacional ele abre mão de parte da receita tributária e a entidade torna-se investidora do fundo beneficiário de sua opção. Então, ela deve ser registrada, toda subvenção governamental ela tem que ser mensurada pelo valor justo, no momento do fato gerador. Nesse caso, da subvenção na forma de aplicação da parcela do imposto de renda, a hora do fato gerador, o momento do fato gerador é o momento do pagamento do imposto. Então, por exemplo, a empresa Breton S.A., em 28 de 12 de 2017, ela aderiu a um programa do governo federal para aplicar até 30% do seu imposto de renda devido a um fundo de investimento federal. Então, sabe-se que o imposto de renda do exercício de 31 de 12 de 2017 foi de 100 mil. E ele vai ser pago no dia 31 de 1 de 2018. Então, o balanço patrimonial encerrado em 31 de 12 de 2017, ele tem um banco de 200 mil, no passivo circulante ele tem um imposto de renda a recolher de 100 mil e um capital social de 100 mil. Então, dando o total do passivo mais PL de 200 mil. O primeiro registro é o do pagamento do imposto de renda, ou seja, débito banco e crédito imposto de renda a recolher no valor de 100 mil. O segundo registro é o momento da adesão, né, do programa federal na data do pagamento do imposto de renda, ou seja, 31 de 1 de 2018. Então, você vai debitar incentivos fiscais, investimento por incentivos fiscais no ativo não circulante, e aí, nesse caso, é aquela conta de investimentos, né, no ativo não circulante. Como você está destinando 30% do imposto devido, 30% de 100 mil vai ser 30 mil. E credita uma receita de subvenção governamental. A empresa, ela paga o imposto de renda devido no momento, né, no montante de 100 mil. E o governo federal vai destinar 30%, ou seja, 30 mil desse montante, para a criação de um fundo de investimento federal. A empresa Breton S.A., ela torna-se investidora, né, desse fundo federal. Portanto, o lançamento é realizado na conta de investimento de incentivos fiscais, integrado no subgrupo do ativo não circulante investimentos. O próximo passo seria o registro na apuração do resultado. Em 31 de 1 de 2018, ele vai debitar a receita de subvenção governamental em 30 mil e vai creditar o lucro líquido em 30 mil. E o próximo registro seria a transferência da conta do lucro líquido para a conta de lucros acumulados. Debito 30 mil em lucro líquido e credito 30 mil em lucros acumulados.
É importante ressaltar que a subvenção governamental resultante da parcela do imposto de renda devido em fundo de investimentos regionais, ele é uma subvenção relacionada a resultados, pois o seu reconhecimento como receita é feita no momento em que a empresa paga o imposto de renda e se torna investidora daquele fundo de investimento federal. Pode ocorrer a perda de subvenção governamental, né? Por algum motivo, a empresa pode não ter atendido as condições necessárias e aí ela perdeu a subvenção governamental. Então, a subvenção governamental que tenha que ser devolvida, ela deve ser contabilizada como revisão de estimativa contábil, né? É importante ver o CPC 23. O reembolso ele deve ser aplicado, em primeiro lugar, contra qualquer crédito diferido não amortizado relacionado àquela subvenção. Caso exista crédito diferido não amortizado em relação à subvenção. Na medida em que o reembolso exceda tal crédito diferido, ou seja, existe o crédito diferido, mas aquela perda de subvenção, aquele valor da revisão da estimativa contábil, ele é maior que o crédito. Então, essa diferença vai para o resultado. E se não tiver, né, não tem crédito diferido para ser amortizado, o reembolso ele deve ser reconhecido imediatamente como despesa no resultado, essa perda. Então, com o momento que nós estamos vivendo, né, de acordo com a pandemia do Covid-19, o CPC 07, ele vai ter bastante ênfase àquelas empresas que o governo está dando alguma subvenção, né? Então, por exemplo, no final de março, o governo federal ele publicou uma instrução normativa no Diário Oficial da União, que suspende a tarifa de importação para 61 produtos. Então, esses são produtos que já são importados e que se paga essa tarifa, só que ele fez o quê? Ele suspendeu, né, com o objetivo de facilitar o combate ao Covid-19. Então, entre esses itens, né, estão insumos e medicamentos, itens de segurança, aparelhos farmacêuticos e hospitalares, dentre outros. E esses ajustes, eles deverão ocorrer talvez até com maior intensidade ao longo dessa crise que estamos vivendo. Então, a empresa precisa ficar bem atenta, porque ela vai contabilizar essa despesa com essa tarifa de importação e vai ter a receita, que é a subvenção governamental dessa tarifa. Então, todas essas pelo problema que nós estamos passando, né, essas assistência que o governo está dando, que a empresa precisa ficar atenta para, junto com o CPC 07, fazer essa contabilização corretamente da subvenção governamental. Então, é isso. Eu espero que tenha atendido a expectativa de vocês e fico à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer debate que vocês desejem. Muito obrigada pelo convite do evento Pensar Contabilidade. É um evento ímpar e um evento maravilhoso, que nós estamos realmente num momento de pensar contabilidade, estamos num momento de estudar e de se capacitar para fazer diferente. Eu agradeço a todos a atenção e até um próximo momento.